Shalom, Caveiras, tudo bem? Wesley Jimenez. Pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa live. Live agora toda terça-feira às 21 horas aqui no canal Crama Caveira, falando sobre defesa pessoal, artes marciais, assunto em geral. E hoje um tema mais do que especial com o professor Alexandre Rodrigues. Vamos falar sobre neurociência. Calma, não se assuste, não é algo de outro mundo, é algo aí que você vai entender como aplicar a neurociência a sua realidade, a realidade de todos nós, principalmente que praticamos e nos preocupamos com defesa pessoal. Professor Alexandre, muito obrigado aí por aceitar o convite, seja bem-vindo ao Crama Caveira. Nossa, eu que agradeço, acompanho vocês há muito tempo já, e é uma grande honra estar aqui, receber o teu convite, poder participar e poder agregar mais valor aí ao pessoal que te segue. Professor, vamos falar sobre neurociência. Neurociência é algo só para cientista? Então, há algum tempo atrás, eu posso até dizer que sim, porque dependia muito de laboratório, precisava cursar medicina, né? Você não vê isso em qualquer lugar. O que acontece? Com o advento da internet, tudo começou a ficar muito mais fácil, né? Hoje você, por exemplo, tem acesso a um banco de dados da Escola de Medicina Americana, por exemplo. Você pode baixar artigos, você pode ler, traduzir isso de uma forma mais simples e passar isso às pessoas, né? Então, ou seja, a partir do momento que o acesso à informação começa a ficar mais facilitado, você pode ter acesso a qualquer tipo de informação, né? Obviamente, existe uma diferença em quem estuda neurociência com quem é neurocientista e com quem é neurocirurgião, né? Você não pode ver um filme lá, tipo, sei lá, IAR da vida e achar que pode sair fazendo cirurgia nas pessoas, né? Mas é um campo que exige bastante estudo, mas tem muito material, tem muita gente boa aí também que está trabalhando com isso. Professor, o que a neurociência pode ajudar objetivamente aquele que está preocupado com arte marcial, com estilo de vida mais seguro, com sobrevivência urbana? Indo direto ao ponto, neurociência e arte marcial, qual a relação? Bom, eu acho que a principal relação é o desmistificar a realidade da ficção, né? Eu acho que isso sempre é um assunto muito importante de se falar, porque a realidade nem sempre conversa com a ficção. O nosso cérebro, ele não sabe discernir entre realidade e ficção. Para o nosso cérebro, há 200 mil anos atrás, quando ele foi formado, acontecia o quê? Não existia ficção, era tudo realidade. Não existia uma tela, não existia um teatro, não existia nada disso. Tudo que acontecia era real. Então, hoje, para você ter uma ideia, quando você está olhando um filme de suspense e você se assusta exatamente porque o seu cérebro é inserido naquele contexto. Como a arte marcial acontece da mesma forma, quando você está treinando dentro do ginásio, dentro da academia, é um cenário sob controle, é um cenário que você tem uma certa tensão, mas você sabe que não corre risco de vida. É como se você fosse para uma montanha russa, que você vai ter aquela carga de adrenalina, mas não vai te acontecer nada de mal. Na rua é muito diferente. Na rua, e o cérebro consegue diferenciar exatamente quando o medo é aquele medo mais fortalecido, aquele medo de interferir na sua sobrevivência, e quando você está numa tensão controlada, entendeu? Então, o autoconhecimento serve exatamente para isso, para você destacar o que é ficção e o que é realidade. Isso que você falou sobre o cérebro não entender, né, muito bem o que é realidade, o que é ficção. Tem alguns estudos, inclusive eu baseei alguns no meu livro aqui no Manual Caveira, de algumas experiências que falam sobre a visualização como um treinamento complementar prático. Né? Eu não tenho tempo para treinar e não tem como ir lá fisicamente. Cara, se coloca naquela posição, treina mentalmente, visualiza aquela situação. E alguns estudos que eu vi, professor, levaram pessoas a um clube de tiro e as pessoas tiveram a orientação e elas se visualizavam atirando, aplicando a técnica, elas estavam só assistindo. E outro grupo efetivamente treinou e um terceiro grupo não treinou nada, nem visualizou. E a diferença de eficiência entre os grupos que efetivamente treinou e o que apenas visualizou foi muito pequena. Impressionante, né? O que acontece é que o nosso cérebro trabalha por níveis de aprendizado. Ou seja, quanto mais imerso você estiver, mais aprendizado você tem. Porque você tem, por exemplo, quando você está observando um vídeo de luta, por exemplo, os vídeos que você faz, a gente entende a lógica do movimento. E, obviamente, se você ficar em casa repetindo, você pega seu filho e começa a treinar com seu filho através dos vídeos que você aprende, que você ensina, obviamente tem aí um aprendizado. Agora,
nós temos um segundo nível de aprendizado, que é o nível de aprendizado da academia, junto com o professor, ensinando, segurando na mão, torcendo, te colocando para o chão, fazendo você sentir a dor. Tem outra relação emocional de aprendizado aí. E a gente tem outra relação de aprendizado quando é um combate real, ou seja, nem que seja uma competição, que você tem ali um outro aprendizado. E isso é muito interessante porque acontece com todo tipo de aprendizado. Por exemplo, com línguas. Se eu vou aprender um idioma, eu estudo inglês. Quando eu viajo para fora e eu me deparo com alguém que eu tenho que conversar em inglês, eu posso ter um bloqueio. Porque esse tipo de função, o meu cérebro não estava preparado ainda. Ele estava preparado para todo aquele contexto teórico. Então, ou seja, o que a gente não pode deixar de eliminar é o contexto de aprendizado do início ao fim. Agora, ele pode ser mais aprofundado ou ele pode ser menos aprofundado, né? Eu tenho até uma curiosidade, né, nos treinamentos que nós fazemos de arte marcial e também quando envolve armas de fogo, nós temos um jargão que fala o seguinte, né, trazer significado ao treinamento para gerar, não sei nem se esse termo existe algo parecido na neurociência, que é cicatriz do aprendizado, uma cicatriz. Né, a gente fala o seguinte, ó, você dá um soco num aparador, numa manopla, tem um significado para você. Você visualizar acertando um rosto de um agressor, colocando adrenalina, tomando um empurrão, se visualizando, se sentindo no cenário, pode gerar cicatrizes, nós chamamos de cicatrizes do aprendizado, que vai ter um contexto, um significado muito maior para você e a sua taxa de aprendizado cresce muito. Estamos falando bobeira ou tem algum sentido na neurociência isso aí? Não, é total. Eu acho que todo o objetivo, toda a meta, ela tem que ter um propósito. Né? Nem que o seu propósito seja um propósito completamente fora aquele escopo. Por exemplo, eu posso ir na academia, treinar, não porque eu quero ficar mais forte, mas porque eu estou no momento sozinho, que eu organizo as minhas ideias durante o meu treino, e isso me ajuda a organizar o meu dia. Mas o que acontece? Você tem que encontrar um sentido. Cada pessoa encontra o seu propósito dependendo do que é esse propósito para você. Por exemplo, você pode estar lá num treino de arma, por exemplo, porque o seu sonho era ser soldado, por exemplo, e ali você está realizando um sonho. Você está se colocando naquele momento num ambiente de guerra controlado, ao qual você participa do seu sonho, você vivencia o seu sonho. O outro pode estar se preparando porque ele acha que o mundo está muito agressivo e ele tem um outro tipo de propósito. Agora, dificilmente a gente vai ver alguém que tenha sucesso, que consiga avançar em uma prática sustentável, que não tenha propósitos específicos. O que eu vejo muito são instrutores que não reconhecem esse propósito. Então, eles te dizem assim, por exemplo, você vem aqui para treinar, para você saber, sei lá, aprender a matar pessoas. Não, esse não é o meu propósito. Não, o propósito do curso é esse. Então, quer dizer, você está embutindo um propósito que não é daquela pessoa. Então, a tendência de ela evadir daquele treinamento pode ser muito alta. Então, assim, a mesma coisa que eu disser para você, pô, você vem aqui, eu sou uma nutricionista, você vem aqui fazer dieta, o meu propósito é que você perca peso, por exemplo, mas talvez você não queira perder peso. Talvez você queira ter uma autoestima melhor, tá entendendo? Então, ou seja, eu tenho que conseguir entender o que cada pessoa está fazendo ali. Você tem 1 milhão de alunos. Cada um dos seus alunos tem propósitos que eles têm ali. Ou seja, se você entender essa ideia, você não vai pegar aquele aluno e vai dizer assim, ó, você vai para um campeonato. Não, o interesse dele não é esse. Se você começar a colocar, embutir na cabeça dele que ele está lá para competir, ele pode evadir, entende? Ótimo, professor. Ó, tem algumas perguntas aqui do nosso Instagram. Pessoal, vocês que estão chegando aí no nosso chat também aqui do YouTube, pode deixando suas perguntas para o professor Alexandre ou para mim, mas hoje o nosso convidado é quem entende do assunto, então eu recomendo que vocês perguntem para o Alexandre. Bora. O Alexandre que gentilmente aceitou o nosso convite. O Alexandre está 4 horas à frente do nosso horário. Alexandre, então aí já é 1 da manhã? Aqui já é 1 da manhã. 1 da manhã. Pessoal, então aproveite aí essa oportunidade do professor Alexandre, que está fazendo doutorado, então tem muito conhecimento para transmitir para nós. Tem uma pergunta interessante aqui, ó, do Meirelles lá no nosso Instagram, perguntando o seguinte: como o cérebro reage a uma situação de perigo iminente? Maravilha, maravilha. Para o nosso cérebro, toda a situação de desconforto ou estresse é uma situação de perigo, tá? Nós temos uma parte do nosso cérebro, eu até trouxe um modelinho aqui para mostrar para vocês, tá? Se a gente abrir esse cérebro aqui no meio,
Eu tô tirando um dos hemisférios desse cérebro aqui, tá? Só para mostrar rapidinho o que eu quero conversar. Então, eu tenho ele aqui em meio hemisfério, ok? Dentro desse meio do nosso cérebro aqui, a gente tem uma parte do nosso cérebro que chama-se amígdala cerebral. Ela é um pedacinho do tamanho de uma ervilha, como se fosse um feijãozinho, tá? Ela está sempre atuando, ela é como se fosse um giroflex, que quando não tem perigo algum, por exemplo, você agora está conversando comigo no conforto do seu lar, o seu giroflex está andando bem devagarinho, porque não existe tensão alguma. Mas ela igual está te alertando que, por exemplo, nós estamos ao vivo, pode cair a internet, pode ter algum momento de tensão aqui, então ele está ali de alguma forma tensionando. O que acontece com a nossa amígdala é que essa estrutura, ela foi construída para um sistema chamado de luta ou fuga. Ou seja, ela é a primeira estrutura do nosso cérebro que inflama em caso de qualquer tipo de inconsistência no ambiente. Quando você vê um perigo iminente, e eu posso perguntar, mas Wesley, onde é que você viu esse perigo? Alexandre, eu não sei falar, mas vamos chegar aqui para o canto, porque eu estou sentindo alguma coisa. É o seu cérebro que já leu o contexto e ele está te sugerindo que podem haver não conformidades, que podem de alguma forma corromper a sua sobrevivência. Então, essa amígdala começa a inflamar mais ativamente. E quando ela atinge um nível que ela inflama demais, ela libera cargas de adrenalina no seu corpo e o seu corpo começa a ficar automático, ou seja, ele entra em modo automático. Você pouco tem ciência sobre o que o seu corpo está fazendo nesse momento, porque a adrenalina bloqueia o que a gente chama de pré-frontal. O pré-frontal é essa parte do cérebro que fica logo atrás dos olhos aqui, que é a parte do nosso cérebro racional, que que ele coordena o planejamento, toda a parte ética, toda a parte que você se controla. Então, ou seja, quando a adrenalina é muita, ele bloqueia essa parte. Então, por isso que as pessoas dizem, puxa, eu saio de mim quando eu fico maluco, quando eu fico bravo. Exatamente isso que acontece, porque o cérebro não foi feito para raciocinar, ele foi feito para agir. Ou você vai para cima, ou você foge. É isso que acontece. Isso lembra muito que a gente fala sempre aqui, que um dos primeiros sintomas, né, quando você tá na adrenalina, quando tá com medo, entra num combate, nós falamos na visão de túnel, né, no vulgar chamar visão de túnel. O pessoal, a gente costuma ler relatando efeitos da adrenalina, cortisol, os efeitos de visão de túnel, né, você narina aberta. Visão dilatada, frio na barriga. O que é o frio na barriga? O frio na barriga é o sangue que se desloca do sistema digestivo para os músculos. Por quê? Porque você não precisa fazer digestão nesse momento, você precisa lutar ou correr. Então ele vai para os músculos, tá entendendo? Coisa louca isso. E uma coisa que afeta muito o professor na arte marcial, que poucas pessoas levam em consideração, isso é uma das minhas brigas quando eu falo sobre faz o simples, não inventa moda, faz o simples. É que nós sabemos que também a capacidade do movimento motor fino, ele é muito diminuído, né? Sobre o estresse, sobre a adrenalina. Claro. E aí nós vemos as pessoas ensinando defesa pessoal. Faz isso aqui muito específico, um movimento que requer uma habilidade fina muito avançada. Eu falo, pessoal, sob adrenalina, você vai virar literalmente o homem das cavernas. Então, o homem das cavernas não é o cara fino. Eu costumo brincar assim, eu faço uma analogia ao Hulk e ao Banner, né? O cientista Banner e o Hulk. Isso. Você de cabeça fria, você é o Banner, mas quando você fica com raiva, você é o Hulk. Então você não vai ter aquele movimento fino. Faz o mais simples, faz o mais rápido, que é o que mais tem chance de dar certo, né? Isso. Assim, é muito, muito difícil você conseguir manter a calma, visualizar o ambiente e ao mesmo tempo você lutar pela sua vida. É muito difícil. Eu vou te dizer que fora filme, eu nunca encontrei um lutador que fizesse isso. Mesmo em MMA, você percebe aquela tensão, você não percebe giro helicóptero, você não percebe, nada disso que o Van Damme faz no cinema, você percebe num ringue de MMA. Por que você não faz isso? Porque um erro que você faz, você perde a luta. Um erro que você faz, você toma um soco de marreta que o seu mestre nunca te ensinou, entende? Então, quer dizer, gente, na rua também funciona dessa forma, sabe? Então, assim, é exatamente o que você diz, assim, são coisas simples. O que pode acontecer é o que a gente chama de arco reflexo. O que é o arco reflexo? É tanto que você treina
que as suas memórias associativas estão mais claras do que alguém que não treina, do que alguém que só tem a teoria, ou alguém que gosta, ou alguém, enfim, que vê muito filme, por exemplo. Então, você está no meio de uma luta e você consegue momentos de lucidez, ao qual você se torna mais perceptível, que você vê que encaixa um golpe específico, entende? Isso já aconteceu comigo no momento de luta, que eu estava brigando na escola e daqui a pouco surgiu o ambiente propício exatamente para eu encaixar um golpe de Hapkido que eu fazia na época. E funcionou muito bem, entende? Então, assim, mas 90% da luta é aquilo, tu se defende, sai, se defende, sai, e era isso. Não existe ficção, sabe? Tem uma pergunta muito interessante aqui do Júnior César Santiago. Esse aqui é o meu primeiro aluno de Krav Maga. Olha que maravilha. E pensa num cara que estuda muito. Professor, eu vou colocar a pergunta do Júnior aqui, ó. Que maravilha. Pessoas com deficiência na amígdala cerebral têm dificuldade de ter empatia? Muitos psicopatas têm problema na amígdala. E aí, professor, é verdade? Não é? Faz sentido? Então, a deficiência na amígdala, ela gera problemas muito mais graves do que a psicopatia. A psicopatia, na verdade, o psicopata, ele tem um problema um pouco mais generalizado, né? O psicopata, ele tem falta de empatia contributiva, que é aquela empatia de como você está se sentindo para eu poder te ajudar. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, o psicopata, ele tem toda a relação emocional com uma pessoa normal. Exatamente porque ele usa isso para te convencer e para te trazer para o lado dele e para te dominar, entendeu? Esse é o papel do psicopata clássico. Agora, existem casos na história de pessoas que já tiveram problemas na amígdala, tumores na amígdala. Existe um caso clássico de 1994, no Texas, de um soldado, de um ex-soldado americano, que ele foi um excelente soldado, foi um excelente escoteiro, e chegou a um ponto da vida dele que ele começou a mudar o comportamento de uma forma extremamente brusca e drástica, e começava a escrever memórias, até que um dia ele matou a mãe, matou a mulher, pegou um monte de armas, subiu para uma torre nos Estados Unidos e começou a matar um monte de gente até que foi morto. Quando fizeram autópsia nele, descobriram um tumor na amígdala. Ou seja, ele ficou totalmente avesso a situações de medo e ficou totalmente descontrolado, né? Então, assim, já houveram casos também de remoção proposital de amígdala em animais para fazer testes e tal, e alguns animais ficaram totalmente assexuados, ou seja, eles não tinham critério, ficavam sem medos, completamente sem medos, tipo assim, poderiam pegar uma cobra venenosa com a mão e brincar com ela. Então, ou seja, você acaba perdendo os critérios de limites, entendeu? Basicamente é isso. Então, qualquer problema que você tenha nessa parte do cérebro, você acaba perdendo completamente limites, assim. Então, é muito perigoso. Então, se existe ou existiu isso, essa pessoa tende a não durar muito, né? O mestre dos magos está perguntando: a minha intuição sempre me livrou dos riscos de vida. Como isso funciona no cérebro? E aí, professor, a intuição tem alguma coisa a ver com neurociência, experiência? E aí? Ou é só mito? Claro. E o mestre dos magos sabe melhor que eu que isso, né? Ele tentava livrar aquela garotada toda lá do desenho, né? Quando eu era criança. Então, a intuição nada mais é do que a leitura subconsciente do ambiente que você está. Para você ter uma ideia, você lê alguma coisa em torno de 11 milhões de estímulos por segundo e você consegue captar conscientemente 0,001% disso que você vê. Então, assim, a gente praticamente não enxerga o ambiente à nossa volta, a gente enxerga estritamente o necessário para que o nosso cérebro consiga processar tudo em tempo real e a gente consiga ter a maior consciência do mundo à nossa volta. A intuição é aquela leitura que não chega ao seu racional, que ela fica lá no subconsciente, mas ao mesmo tempo ela toma conta do seu poder de decisão, ou seja, ela influencia o seu poder de decisão. Sabe quando você era criança e a sua mãe dizia assim, Wesley, leva guarda-chuva porque vai chover. E você dizia, mãe, olha o sol que tá, vai chover. Você levava o guarda-chuva e não chovia? Mas por quê? Porque você, como é que ela via a previsão do tempo? Porque ela sentiu um ar de chuva, ela sentiu o cheiro da chuva, ela pode ter visto uma nuvem de chuva no céu que você não tenha percebido e nem ela mesma percebeu. Mas isso tudo caiu lá no seu subconsciente, nesses milhões e milhões de cálculos que a gente faz, e de alguma forma isso trouxe nessa parte consciente e racional que ela não soube explicar. Tá entendendo? Então, a intuição é isso. É nada mais é do que uma leitura. Pode ver, mulher. Mulher, às vezes, sai na rua e diz assim, olha, a fulana tá grávida. Aí você diz, não tá grávida. E quando vê, ela tá mesmo. Mas por quê?
porque a mulher, como ela foi feita para ter filhos, e ela sente isso muito mais a mudança da outra mulher, a mudança da forma, a mudança de falar, o tom de voz, o cheiro, a audição. Então, ou seja, isso tudo compõe o que a gente chama de intuição. Quando você consegue racionalizar isso e trazer isso para o seu âmbito consciente, você consegue se tornar alguém mais perceptível. Isso pode ser treinado, sim, mas não para tudo. Por exemplo, quando eu vou num supermercado a trabalho, eu começo a navegar por todos os estímulos desse ambiente para saber que estímulos impactam mais um determinado cliente. Mas hoje eu fui no supermercado, cara, caguei para o supermercado, eu não vou estar remando isso a todo momento, senão eu piro, entendeu? Então, ou seja, a gente não consegue manter esse tipo de atenção a todo momento. A gente faz isso em momentos específicos. Como o colega disse lá, provavelmente ele estava na rua, veio alguém do outro lado e ele, entrou naquele momento de tensão, porque ele começou a sacar que as coisas se encaixavam, entendeu? E isso trouxe para ele uma certa memória. Isso é muito interessante, professor, porque eu vou dizer assim, eu trabalhei 10 anos como policial penal dentro de um presídio, então você vai ganhando aquela percepção, aquela experiência diária de ver como que o criminoso se comporta, como ele anda, como ele fala, os trejeitos, a malandragem. Aí soma-se a isso a defesa pessoal, o treinamento de combate, diferentes métodos. Então, quando eu ando na rua hoje, a intuição, eu falo assim, aquele cara vai dar problema, esse cara ele vai dar novidade, isso que esse cara tá fazendo aqui vai dar briga, e isso casa muito, né, nós que somos a defesa pessoal, o ciclo ODA, né, que é o orientar, observar, orientar, decidir e agir, né, a gente consegue perceber que quanto mais experiências nós temos de conhecer o perfil do criminoso, as minhas habilidades, né, as experiências que eu já vivi, tanto pessoal, tanto realmente e também como treinamento, ajuda a ter um ciclo ODA muito mais rápido. Isso ajuda muito na sobrevivência urbana, mas, nossa, demais. Claro, é a vivência de cada um. A vivência traz a experiência que traz memórias mais rápidas, entende? Ou seja, provavelmente você lê uma microexpressão facial de um presidiário com raiva muito mais rápido que eu. E eu estudo isso, entende? Por quê? Porque a sua vivência constante naquele ambiente fez com que a leitura mais rápida dessa microexpressão facial poderia, em algum momento, garantir a sua própria sobrevivência. Agora uma pergunta que vale R$1 milhão. Bora. Eu recebo muito essa pergunta, o pessoal falando assim, Wesley, como é que eu controlo o medo, a adrenalina numa briga? Porque eu treino arte marcial XY, mas na hora que o cara desceu do carro e me ameaçou, eu travei. Eu fiquei em pânico, eu fiquei com medo. E aí, Wesley, como é que eu posso melhorar esse medo, esse pânico, essa trava que eu tenho? Como é que a neurociência trata, orienta, ajuda a gente? Bom, eu sempre digo o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar ponto de fuga, né? E você fala isso muito bem nos seus vídeos. Eu acho que o ponto de fuga é algo que tem que estar sempre muito na nossa mente, porque a gente não sabe quem vem de lá e como vem de lá. Segundo ponto, nunca discuta com alguém sobre adrenalina. Nunca. E eu falo isso, inclusive, porque se um cliente entra bravo na sua loja, não adianta você discutir com ele. Não adianta você dizer, não, você está errado, não adianta. Primeiro, ele tem que baixar a adrenalina e retomar a sua consciência. Dá para fazer isso? Dá, dependendo, obviamente, do momento de tensão. Alguém desce brabo e você fechou ele no trânsito, ele desce do carro e vai para cima de você. Você pode tentar fazer um gesto de paz, não adianta falar, é gesto de paz, levanta a mão para você mostrar através de uma relação visual, o nosso cérebro absorve 60 mil vezes mais rápido uma imagem a um texto. Então, quer dizer, quando numa imagem visual você já faz assim, você já mostra as mãos, a tendência é que a outra pessoa comece a se acalmar, porque ela também não vê perigo, porque ela está preparada para a luta. Caso ela não prepare para a luta e você não tenha o plano B, meu amigo, inevitavelmente você vai ter que reagir, inevitavelmente você vai ter que usar aquilo que você já sabe? Então, de alguma forma. Então, assim, existem 3 formas, ou a fuga, ou o sinal de paz, e eu já fiz isso no trânsito. Uma vez eu fechei um cara sem querer, ele pegou aqui na coluna do carro, eu não vi, ele começou a me xingar, disse que ia descer do carro, e eu fiz assim como um cara, desculpa, e ele fez assim, ó, beleza, vambora, sabe? Agora, se eu discuto por cima, isso só vai acrescentar mais raiva, né? Então, aí você não sabe
o propósito também daquela pessoa. Aquela pessoa pode estar vindo aí de um final de casamento, ela pode estar vindo da briga com o filho, ela pode estar vindo do enterro de um pai, de uma mãe. Então, quer dizer, se o propósito dela for muito maior que o seu, para ela estar naquela situação, ela já leva vantagem sobre isso, entende? Porque você fica muito mais destemido quando tem um propósito por trás. Então, assim, é muito complicado, assim. Agora, o seu medo do enfrentamento é muitas vezes o medo de não saber como agir nesse momento, né? Então, eu acho que esses 3 pilares, assim, são bem interessantes para que você consiga resolver isso. Professor, quando você falou sobre o gesto, né, a expressão corporal, eu lembrei de algumas das táticas que nós usamos. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte, ó, você tem a tática do desescalonamento, né, você tentar desescalar a situação, né, porque tá todo mundo ali nervoso, o cara só tá preocupado com o que ele fala, não tá nem ouvindo o que você tá dizendo. Isso. E você pode desescalar para tentar quebrar aquele clima, como o caso aqui da expressão, né, das palmas e tal. Claro. Ou o reverso, às vezes, é necessário. Você tentar Claro. escalar ainda mais e tentar jogar o medo para o outro lado. Mas realmente essa percepção, né, de você saber assim, eu vou desescalar, vou usar linguagem corporal, é o que faz a grande diferença de um cara que chega em casa vivo, íntegro, sem precisar dar um soco em ninguém, sem levar um soco de ninguém, de um cara que é um valentão e tá acostumado aí a reagir a qualquer coisa. Eu brinco assim, qualquer idiota consegue arrumar uma briga, né? Arrumar briga, qualquer idiota arruma. Não, é o que eu digo, nós temos uma facilidade muito fácil de fazer o acesso ao sistema límbico, que é o sistema emocional. A gente consegue fazer uma pessoa sorrir com muita facilidade e a gente consegue deixar uma pessoa braba e irritada com muita facilidade. Então, ou seja, assim, a escolha de qualquer início, de qualquer tumulto ou briga, independentemente da sua vontade, você tem parcela nisso, né? Então, assim, aí depende como você enxerga cada situação. Eu não quero ser covarde, então eu não vou recuar. Mas dependendo do contexto, eu acho que tudo depende muito do contexto. Eu acho que covardia e inteligência também são coisas que não combinam muito. Você é mais covarde quando você tem filhos, você é menos covarde quando não tem. Quanto mais adolescente você é mais corajoso. Quando você se torna mais adulto, mais maduro, você se torna mais covarde. Então, eu acho que tudo depende de uma relação de conceito e o que você entende por covardia, ou o que você entende por ser valente, sabe? Para mim, sinceramente, o macho, o homem valente, é aquele homem que chega em casa e cuida da sua família, cuida dos seus filhos, sabe? Cuida da sua mulher, respeita a sua família. Esse cara é o cara mais macho que existe, né? A gente vê poucas pessoas que vão para a rua brigar e depois chegam em casa e são dóceis com a sua família, sabe? Então, assim, eu acho que antes de tudo você tem que se preocupar em ter uma família harmoniosa e que te dê a autoestima o suficiente para que você escape desse tipo de situação. E, obviamente, toda a luta marcial, ela é um ponto de reflexão em cima desses critérios. Quando você não tem como escapar, que você tem que ir para o embate, então que você se prepare para isso. Mas, ao mesmo tempo, que eu não vejo pessoas seguirem muito na luta marcial quando elas não têm um propósito que não seja o de lutar. Né? Elas têm um propósito ali de refletir, de estar com a turma, porque a turma é boa, de aprendizado, sabe? E isso é o que sustenta, você pode ver. Porque tem pessoas que passam a vida inteira e nunca brigaram. Entende? Então, assim, esse não pode ser o seu foco, né? Então, as pessoas às vezes escolhem propósitos errados. E obviamente, chega nesse momento, elas também não sabem decidir, né? Eu vou voltar aqui na pergunta do Lailton de controle de medo e adrenalina. Professor, eu vou falar a minha experiência de como eu treino isso para mim e oriento os meus alunos. Se tiver alguma coisa errada aí, por favor, nos corrija para que amanhã a gente já comece a evoluir aí nesse quesito. Tem feito assim bem para mim, eu tenho visto bons resultados, mas com um professor aqui que está fazendo doutorado, a gente pode aprender bastante. Eu costumo dizer o seguinte, que eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, ó, o medo, você tem que vivenciá-lo de forma homeopática. O que seria a dose homeopática para você que está em casa? Eu falo, ó, você tem medo de levar um soco na cara? Porque eu vejo que entra alunos aqui que o cara, só de imaginar levar um soco na cara, o cara, ele se borra, né? Outros que não, que já chegam com aquela mentalidade de levar pancada na cabeça e o cara não tá nem aí. Eu falo, calma,
Os dois estão errados. Você por ter medo demais e você por não ter medo de nada. Vocês dois estão errados. O medo também é importante para você sobreviver, cara. Não, sem ausência de medo, para mim, é mais perigoso do que ter medo. Claro. Você que tem medo, né? O aluno que perguntou sobre como eu posso controlar o meu medo. Eu falo, cara, vai vivenciando essas experiências que te assustam de forma homeopática. Para quê? Eu vou dar um exemplo do meu aluno que tem medo, sei lá, de tomar um soco na cabeça. Eu coloco ele para fazer um contato muito leve. Normalmente nem contato tem. O cara dá o soco na direção da cabeça, ele vai aprendendo a defender sem ter contato. Ele vai visualizando, ele vai vendo que aquilo ali está dentro do controle dele até então. Aí eu brinco, agora homeopaticamente nós vamos colocar um pouco mais de intensidade. O soco agora com a luva vai tocar na sua cabeça, mas de uma forma tão suave que você vai dar risada. Aí você vê que o cara, na primeira vez, fecha o olho, se encolhe, e ele vai... você vê que ele tá na adrenalina, mesmo sem intensidade, e ele vai vencendo aquela adrenalina, e ele vai se conhecendo, ele vai sentindo como o corpo dele reage, ele passa a se conhecer. E ele passa a se acostumar com aquele cenário. Daqui a pouco ele já tá fazendo um sparring, que às vezes até leva um soco mais forte mesmo de luva, mas que chacoalha a cabeça. Aquele cara que tinha medo só de pensar, agora ele não tem mais medo. Né? Eu brinco assim, vai vivenciando doses homeopáticas de adrenalina de forma progressiva, e aí você vai se conhecendo e vai se superando. Eu costumo usar essa estratégia, professor. O que o senhor me acrescenta aí? O principal pilar do medo, o pilar fundamental do medo é a falta de informação. Tudo que você não tem informação, em princípio, você tem medo. Tá? Por exemplo, você ganha um celular novo. Se você não sabe mexer nele, você vai ficar receoso. Poxa, você tem que agora entrar numa outra plataforma social. Poxa, você vai ficar receoso, inevitavelmente. Pô, você tem que configurar um equipamento que você não conhece. Você vai ficar receoso. Na luta, da mesma forma. Agora, quando você começa a dominar e ter todas as informações de um contexto, você começa a entender que o seu medo ele era muito maior do que realmente o momento te proporciona. Então você começa a ter a dominância sobre o medo, não a falta de medo, a dominância sobre o medo. E você começa a avançar e ganhar a autoestima para rebater esse medo. Então, ou seja, não é porque ele tomou um monte de pancada na cabeça que ele perde o medo, mas é que ele está aprendendo a dominar isso. Primeiro, que ele sentiu que aquela pancada não dói tanto quanto ele pensava. Segundo, que ele aprendeu que existem técnicas que ele pode dominar e ter um menor impacto daquela pancada, entendeu? Então, eu já vi vários vídeos seus que você mostra que é muito interessante, que você entra com o cotovelo aqui, ó, e você vai entrando com o cotovelo, e isso vai minimizando o impacto, que é algo muito interessante para quem tem medo de tomar soco na cara. Então, assim, você toma soco na cara se você quer. Agora, se você não quer, você pode usar uma técnica específica que vai diminuir esse impacto. Agora, você vai para uma luta e não tomar soco na cara, então... então também não funciona, entendeu? Então, o conhecimento e a vivência dessa experiência são a chave, né? O conhecimento, e o conhecimento ele pode advir de vários aspectos sensoriais, desde um vídeo, a um áudio, a uma videoaula, a uma prática, a um contato, entende? Ou seja, quanto mais sensorial, mais registro da informação. Então, por isso que a aula presencial e o contato, ele é importante, porque ele vai criando memórias musculares, memórias motoras sobre um determinado reflexo, e ele vai te dando mais e mais e mais autoestima. E daqui a pouco você gosta de uma técnica, você começa a apresentar isso para o seu amigo, ela vai ficando cada vez mais consciente. Porque no momento que você precisa, você já vai lembrar, porque você gostou tanto que você ensina, ela faz tanto sentido que você ensina, né? Professor, deixa eu fazer uma pergunta na questão do treinamento mental, nessa questão de mentalidade de combate. Né, a mentalidade que a gente costuma chamar mentalidade caveira. Agora, em dezembro, nós vamos lançar um livro chamado Mentalidade Caveira. E o treinamento mental, ele também será efetivo da seguinte forma: eu tenho medo, sei lá, de alguém entrar na minha casa, eu estar dirigindo e alguém entrar comigo na minha casa, o cara me abordar com um revólver e entrar comigo dentro do meu quintal. Eu tenho esse pânico, eu tenho esse medo. E aí eu faço um treinamento mental visualizando o cenário e visualizando qual é a resposta que eu gostaria de ter. Ao invés de travar, eu gostaria de ter uma resposta X, Y. Eu me visualizo fazendo aquela cena. Eu faço essa pergunta porque quando eu me coloco em situações de violência,
onde eu preciso treinar depois fisicamente, mas me coloco nessas situações mentalmente, eu sinto a mesma adrenalina, claro que em dose homeopática, se eu estivesse na situação real, você vê que eu começo a ter os mesmos efeitos da adrenalina no meu corpo, só visualizando com intensidade. Esse meu treinamento mental, de visualizar o cenário, de sentir essa adrenalina, de visualizar qual é a resposta que eu gostaria de ter, ele também é um treinamento eficiente ou ele não tem tanta relevância? Não, todo treinamento mental ele é eficiente, porque você faz vivências antes da sua vivência experimental, isso é fato, né? Mas para você ter uma ideia, eu quando morava no Brasil, eu fui assaltado 12 vezes. Alguém que é assaltado 12 vezes, lá pela oitava, nona vez, você já ajuda o assaltante a organizar o negócio, porque eles tem alguns que são meio bagunçados, então você diz, calma, cara, olha, todo mundo aqui no banheiro, agora, ó, para aí, entendeu? Você já organiza o negócio, entende? Você já tem mais consciência sobre o ambiente que está acontecendo à sua volta. Então, assim, tudo é uma questão de aprendizado. Você passar pela situação, ou seja, um treinamento de guerra, ao qual você tem que pegar uma arma, entrar num, sei lá, num pavilhão, vamos dizer assim. Tantas vezes que você entra no pavilhão, na 15ª vez que você entra no pavilhão, aquilo já é muito mais tranquilo, porque você já conhece o ambiente, você já conhece quem está no ambiente, os estímulos, você já leu aqueles estímulos tantas vezes, que a primeira vez que você lê é tudo novidade e é tudo muito tenso. Então, o nosso cérebro, ele trabalha com uma capacidade que chama-se neuroplasticidade, que é a capacidade de aprendizado a partir de vivências que você tem. Então, ou seja, quanto mais você repete aquela vivência e quanto mais realística for aquela vivência, mais preparado, obviamente, que você vai ter. Mas uma das coisas bem interessantes é tentar minimizar ao máximo a relação emocional e se tornar mais racional possível. Soldados, por exemplo, você pega um soldado da tropa de elite americana, por exemplo, eles são treinados para não sentir raiva do inimigo. Porque eles não precisam sentir raiva do inimigo. Às vezes você está matando alguém que você não conhece, você nem sabe quem é. Você dá um tiro lá de 1 quilômetro. Como é que você vai conhecer aquela pessoa? Então, ou seja, a raiva atrapalha, entendeu? Ou seja, você tem que tentar manter a sua mente da forma mais racional e técnica possível. Por isso que uma boa técnica em arte marcial é importante. E eu vejo que você passa nos canais coisas absurdas ali. E aí depois você desmistifica isso, porque, cara, antes da técnica, é o mestre que está passando a técnica. Entendeu? Você tocou num assunto, já que você falou sobre isso, como a neurociência, doutor, explicaria isso daqui, ó? Vai funcionar? Espera aí. Existe alguma explicação baseada na neurociência para alguém acreditar que isso dá certo? Defesa usando o poder da mente. Será que isso vai funcionar? Vamos testar. Agora entra... Para de inventar moda quando o assunto é defesa pessoal. E vencer, caveira. Tá, aí as costas do Otávio foi um bônus, mas dá uma olhada, o pessoal batendo com um pedaço de pau e aí a pessoa para com o poder da mente, olha lá. Não, né? Aí eu me pergunto, as pessoas ali que estão ao redor, levando isso a sério, essas pessoas são tão influenciáveis assim? O que explica? Como a neurociência explica o ser humano acreditar em algo tão irreal? A nossa mente é muito frágil, Wesley. A grande maioria das pessoas imagina que nós temos um cérebro extremamente poderoso, dominador e racional. Muito pelo contrário, nós usamos a nossa racionalidade muito pouco tempo do nosso dia. A grande maioria do teu dia, se você pensar, parar para pensar, você vai ver que a sua vida é uma imensa massa de hábitos e rotinas. Tanto é que daqui a pouco já é dezembro, você sai na rua e olha as luzes de Natal e diz, porra, já é Natal, cara, já passou o ano. Como passa rápido? Por quê? Porque o teu cérebro automatiza o teu comportamento para acelerar a tua performance. Se você tivesse que pensar a todo momento que você tem que fazer, imagina quando você estava aprendendo a dirigir um carro. 1 hora de autoescola, você saía exausto daquela aula. Nossa, como você pensava. Agora você viaja quilômetros e nem pensa, ouvindo música, conversando com a sua esposa, papapá. Quer dizer, isso automatizou. Então, o nosso cérebro procura automatizar essas coisas para que a gente consiga fazer mais coisas em menos tempo. Agora, é muito mais fácil você crer que exista um poder da mente que espanta pessoas, ou você passar 8 horas treinando abaixo de porrada numa academia
para chegar em casa, para o seu mestre te dizer, olha, tudo que você aprendeu hoje, se você tiver a chance de fugir, foge. É isso aí. Entendeu? É verdade. Então, assim, o consumo energético para que você ouça bobagens que a internet hoje lança a rodo para cima da gente e para cima de muitas pessoas que se envolvem com isso, porque o consumo energético é baixo, entende? Então é muito fácil de você ver. Agora, quando você precisa queimar energia para fazer algo que vai te trazer um resultado a longo prazo sobre muito esforço, não há muito interesse, entende? Então nós podemos falar que é uma preguiça mental. É uma preguiça mental. Sabe quando a sua mãe dizia assim, poxa, Wesley, você tem preguiça de pensar? Exatamente isso. Nós temos preguiça de pensar mesmo. O nosso cérebro, ele usa 25% de toda a energia que a gente consome. É extremamente poderoso isso. Se você vai dizer, poxa, mas 25% da minha energia não é nada. Claro, porque hoje você tem comida à vontade na sua casa, graças a Deus. Mas há 200 mil anos atrás, para você achar comida, era muito difícil. Então, a gente tinha uma alimentação, basicamente, era ervas, raízes e insetos. Como é que você vai se sustentar comendo erva, raiz e inseto? Ah, mas tinha zebra. Gente, a zebra veio 100 mil anos depois, quando a gente aprendeu a caçar. Mas a gente já convivia com a fome há muito tempo. Então, o nosso cérebro, como convive com a fome desde sempre, e nós paramos, basicamente, de ter fome faz 100 anos, 150 anos. Se você for ver na Segunda Guerra Mundial, você passou muita fome também. Então, o que acontece? O nosso cérebro ele é preparado para guardar toda a energia que você possa ter e só consumir energia quando realmente é necessário. Então, é muito mais fácil eu acreditar numa mentira simples e saudável e doce do que uma verdade amarga, né? O Domênico Monelo, nosso instrutor, na região de São Paulo, em Santana do Parnaíba, perguntou: prezado doutor, mesmo com medo, nosso lado do cérebro primata nos faz defender? Tanto o medo quanto a luta, né? Eu já vi várias situações de tensão. Eu cheguei a trabalhar muito com comportamentos de evacuação diária, né? Então, por exemplo, a gente simulava um incêndio e tínhamos que fazer evacuação diária. Eu já vi ali meninas extremamente tímidas que tomaram a frente das pessoas e puxaram as pessoas para fora, resgatavam pessoas de uma situação de incêndio, de uma situação de calamidade, e eu via machões que ficavam presos, parados, estanques num canto. Então, você nunca vai saber como você realmente reage numa situação de perigo enquanto você não estiver nessa situação de perigo. Você pode estar dizendo, eu sou a pessoa mais super treinada do mundo e que você pode travar e ter a menininha que diz assim, ó, vamos lá que eu te conduzo para fora, entendeu? Então, assim, o nosso cérebro primitivo, a principal função dele é garantir a nossa sobrevivência em todos os aspectos. Desde os aspectos a fazer com que você procure alimentar-se, até respirar, até controlar o seu batimento cardíaco, até decidir se vai lutar ou se vai fugir. Você pode ter dois irmãos gêmeos que um foge e o outro luta. Você só vai saber disso naquele momento, entende? E, claro, obviamente, se você começa a repetir situações, então, sei lá, você é bombeiro e você passa sistematicamente por situações de tensão, obviamente a sua ação, o seu comportamento de ação, ele vai ser muito mais planejado, muito mais consciente do que alguém que está vivendo aquela experiência pela primeira vez, principalmente se é uma vivência de vida ou morte, né? Usando a neurociência como suporte, como balizador, professor, qual seria o mundo ideal de treinamento para que eu preparasse o meu cérebro, os meus hormônios? Como que eu alio o treinamento marcial com a neurociência para eu ter a resposta mais eficiente possível? Como seria o treinamento perfeito? Eu acho que todo o treinamento, independente se ele é arte marcial, independente se você está desenvolvendo uma habilidade, independente se você quer uma posição melhor na empresa onde você trabalha, você tem que trabalhar a sua relação emocional, o seu entendimento emocional. Tem coisas, por exemplo, que te tiram do prumo muito facilmente. Você tem que entender isso e por que isso acontece. Então, ou seja, quando você consegue entender a sua relação emocional, você toma controle do seu corpo. A partir do momento que você toma controle do seu corpo, você conhece como você funciona, você pode treinar novas habilidades a partir deste comportamento fim. Caso contrário, você pode passar todas as técnicas que você conhece em Krav Maga para alguém e esse alguém não conseguir usar no momento onde a sua relação emocional está desestabilizada, entendeu?
treinamento de simulação, ele é um treinamento que trabalha também a neurociência? Eu simular, o cara está sendo... Claro. Por exemplo, eu pego uma moça que está ali suscetível ao estupro. Eu trabalhar com ela, esse sentimento, ó, sinta-se estuprada, e vai para cima, e aplica a técnica, e trabalha a parte de emoção, faz ela às vezes até chorar de emoção, vivenciando aquele cenário como se fosse real. Isso é neurociência também? Então, tem algumas pessoas que suportam isso, tem outras que não suportam, né? Então, quando você vai entrar muito nesse âmbito psicológico, você tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque você pode, ao invés de corrigir um problema, você coloca ali um trauma, entendeu? E porque muitas pessoas podem ter medo, sei lá, vamos dizer assim, chega uma aluna e ela diz, professora, eu tenho muito medo de ser estuprada. E você diz, então eu vou te ensinar como é que se defende. E quando você vivencia aquela ação, ela recupera uma memória de quando ela foi abusada, quando era criança, e o cérebro tinha bloqueado, entendeu? Então, assim, é muito complicado você fazer uma técnica tão invasiva dentro desse propósito. Eu acho que o mais interessante é quando alguns bloqueios se sobressaem de uma forma patológica, vamos dizer, de uma forma que começa a atrapalhar a sua vida, com certeza aí tem coisas que você tem que mexer, mas que não é o profissional da arte marcial, mas é o psicólogo, o psiquiatra que tem que acompanhar, entendeu? E aí você faz a arte marcial em complemento a essa terapia, ou seja, agora você vai reforçar, agora você não vai mais passar por essa situação. Quando ela te disser, olha, eu descobri que, sei lá, que eu fui abusada quando eu era criança. Bacana que você aí se recuperou, que você está aqui com a gente, vamos contornar essa situação e agora eu vou te deixar mais forte, ok? Agora, dependendo do nível, você vai vivenciar uma experiência dessa, você pode trazer coisas ali que você não sabe manejar, entendeu? Eu tenho algumas experiências, as mais recentes, inclusive foi até algo que me chamou muita atenção, porque aconteceu com muita recorrência, mulheres que chegaram na minha escola tão traumatizadas com faca, porque a prima foi assassinada, o marido já havia ameaçado ela com uma lâmina, que quando nós íamos fazer um treinamento de defesa contra ameaças com lâmina, nós usamos, no primeiro momento, sabe essas espumas de piscina? Os espaguetes de piscina? Nós usamos, nem se parece, né? Nem se parece com uma lâmina, para não ter acidente e tal. E várias vezes a mulher vinha e falava, Wesley, eu tenho tanto medo, chegava a chorar, falava, não, calma, você não vai fazer isso, você vai fazer outra coisa, quando você se sentir preparada, a gente faz. Aí eu colocava ela para fazer um movimento que não tinha nada, que não dava para ela visualizar que era uma lâmina, mas ela já estava aprendendo a coordenação motora de lâmina sem saber. Então. E aí ela via os amigos treinando tal, e depois de um tempo, elas próprias, por curiosidade, falavam, posso tentar um pouquinho? Eu posso tentar um pouquinho? Aí você via que ela ia medindo o limite dela, eu consigo até aqui. Não, tá ótimo, para por aqui. Já foi ótimo, já foi uma vitória. E aí a gente tem muita experiência, assim, muito satisfatória dessas mulheres que conseguiram vencer, né, aquele medo absurdo. Mas, como o senhor disse, né, psicologia, um psiquiatra, talvez sejam os profissionais que possam ir auxiliar nesse restabelecimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é muita responsabilidade você querer atuar em dois campos tão distintos, sabe? Então, assim, eu acho que o trabalho que você faz, ele é excelente, assim, em buscar manter esse contato homeopático, sabe? Eu acho que proporcionar a essa pessoa específico que ela pode superar aquele medo, seja o medo qual for, entende? Então, assim, quando ela encontra um clima propício, quando ela encontra um clima confortável, um clima que dê a ela segurança suficiente para ela enfrentar aquele medo, ela consegue fazer isso com muito mais consciência e com muito mais propósito, né? Do que ela enfrentar um ambiente tenso e ainda tentar combater aquele medo. Por isso que a gente vê muitas pessoas errando em arte marcial, porque elas não conseguem compreender isso, elas forçam você até um certo limite, ao qual você começa a ficar desgostoso com aquilo, porque o nosso cérebro associa coisas, ele vai estar num ambiente onde ele sabe racionalmente que ele está ali para lutar, que ele está ali para enfrentamento, mas ao mesmo tempo o ambiente é controlado e saudável. Quando o cérebro começa a desconfiar, a desequilibrar isso, ele começa a associar o ambiente ao seu lado positivo. E a tendência é evasão, obviamente. Ninguém quer ficar num lugar onde se sente mal, né? Professor, um conselho
para uma pessoa que passou por um grande trauma na vida, seja físico, psicológico, como neurocientista, o que essa pessoa deve buscar de imediato? Olha, eu apanhei na rua, eu sofri bullying, tomei porrada na cara, fui estuprada, fui assaltado. O que essa pessoa deve fazer o mais rápido possível para ela começar a superar isso daí? Eu tenho uma frase que diz assim: o que não tem solução resolvido está. Então, a primeira coisa é você saber que você passou por isso e você não tem como evitar essa passagem, entende? Agora, você tem 2 pontos, tá? É a mesma coisa assim, quando você, sei lá, você nasce na favela, você pode ser ladrão ou você pode sair da favela, comprar uma casa para os seus pais e orgulhar os seus pais. Você sempre tem 2 opções, entende? Você foi uma mulher que você foi estuprada. O estupro já quer dizer é um ato sexual não consciente. Você não quis passar por aquilo e aconteceu. Acontece todos os dias isso. Você tem 2 opções. Você se entrega ou você reage, supera e ensina outras mulheres como não passar por isso. Você é uma pessoa que sofreu bullying na escola. Você tem 2 opções. Você se entrega para as drogas, ou você não supera aquilo, ou você supera aquilo e se torna alguém que possa dar uma palestra sobre isso ou sobre as suas experiências, entende? Então, eu acho que a gente sempre tem 2 opções. O ambiente contribui muito para isso. Se você tem ali na sua academia um ambiente propício a que as pessoas busquem o seu melhor lado, obviamente existe uma forte tendência que elas ali encontrem a paz que elas precisam para superar e se tornarem melhor. Se você tem ali um ambiente agressivo, que não respeita esses problemas, e que você diz, então agora vamos fazer o seguinte, agora, sabe aqueles que te fizeram bullying? Vamos treinar para matar eles. Ou seja, você está resgatando uma memória e tentando resolver um problema que não tem solução, entende? Então, assim, os problemas sempre terão soluções daqui para frente, independente do que houve, entende? Então, não tem muito o que fazer. Você tem que estar inserido em ambientes saudáveis, sabe? Seria um pouco de ter um pote cheio de bolinhas vermelhas e as bolinhas vermelhas são as ruins e você tem que colocar as bolinhas amarelas que são as boas. Não dá para enfiar a mão lá dentro. Você vai socando bolinha amarela até jogar as vermelhas para fora? Seria quase isso, não? Então, assim, é quase como se você não pudesse tirar as vermelhas e tivesse que trocar o pote sem botar a mão nas bolinhas, entendeu? Então, assim, você escolhe se você vai manter esse pote ou você pode expandir o seu pote. A nossa mente é plástica, ela cabe tudo dentro dela. Você pode ser quem você quiser, dependendo da forma como você domina o seu cérebro. Você pode ser muito mais límbico e instintivo, perder a cabeça e bater em alguém até matar, ou você pode aprender a se controlar exatamente porque você sabe que você pode bater em alguém até matar. Entende a diferença das 2 pessoas? Então, assim, quanto mais habilidade, maior a responsabilidade, né? Já dizia a mãe do Homem-Aranha, né? A avó do Homem-Aranha, a tia do Homem-Aranha. O Júnior deixou uma mensagem assim: mindset fixo ou mindset de crescimento? Carol Dweck. Sempre temos 2 escolhas. O Júnior é uma enciclopédia. Exatamente. Essa é a parte linda da nossa mente, sabe? E é por isso que somos únicos. Porque apesar de termos a mesma fisiologia, a mesma biologia, o mesmo cérebro desde 200 mil anos atrás, cada pessoa é diferente de uma da outra, porque cada uma tem experiências, expectativas e planos futuros diferentes que nos fazem diferentes. E por isso que o nosso comportamento é tão complexo e não tão previsível. Porque você tem o sistema mais límbico e primitivo, que ele é mais previsível. Porém, enquanto você vai subindo de nível e você vai demonstrando a sua ação cognitiva mais avançada que os outros animais, você se torna ainda mais imprevisível. Então, assim, isso é que é interessante das pessoas. E quando você consegue ver a evolução de um aluno, você fica honrado com isso, exatamente porque ele está entendendo e está absorvendo aquelas memórias que você está passando ao longo do tempo. Pessoal, eu vou deixando um contato aqui do professor Alexandre, vou colocar o site dele para vocês, eu mandei uma mensagem, tem um site lá, neuroexpert.eadplataforma.com, tem um canal do YouTube, tem o perfil do Instagram, vocês que querem aprender um pouco mais sobre neurociência, entender um pouco mais sobre o assunto, que não é um assunto tão difícil assim, dá para você entender, dá para você trazer para a sua realidade, para o seu dia a dia. Acessa lá as redes sociais do professor, que conhecimento vale ouro, vale mais do que ouro, né? Eu acho que todo conhecimento, ele é fantástico, sabe? Eu vejo tanta gente agora nessa pandemia dizendo que não evoluiu, reclamando. Óbvio que apesar
dos desastres que aconteceram, quantas coisas novas surgiram, quantas habilidades novas se construíram, né? Então, eu acho que todo o momento é um momento propício para você enxergar o lado negativo e o lado positivo das coisas, sabe? A nossa única vantagem é que o nosso sucesso ou o nosso fracasso também depende da gente. Então, é a maneira como você transforma a sua mentalidade. Você pode ser alguém mais límbico, se entregar aos prazeres da vida, não que isso seja ruim, né? Por exemplo, comer é um prazer, fazer amor com a nossa esposa é prazeroso, fazer um esporte é prazeroso, ou seja, tudo que nos faz bem é prazeroso. Agora, droga também é prazeroso, bebida em excesso também é prazeroso, ou seja, procrastinar é prazeroso, ter preguiça é prazeroso. Por quê? Porque tudo isso é bom para o cérebro, mas não é bom para o corpo. Então, você tem que conseguir, conhecendo o cérebro, saber o que você vai dar de prazer para ele, que é bom para vocês dois, e o que ele precisa aprender para ter prazer em outras coisas que é bom para você. Ou seja, eu preciso estudar, porque eu sei que eu estudando eu vou ter prazer quando eu for bem na prova. Agora, o ato de estudar é algo que não é prazeroso inicialmente para o cérebro, porque consome energia. Eu tenho que treinar 2 anos para eu aprender muito bem uma técnica ou duas. Mas, quando eu aprender essa técnica ou duas, eu vou liberar uma carga de dopamina tão forte de prazer do meu cérebro que eu vou querer continuar com essa rotina, entende? Então, você é feito de rotinas. Então, escolham rotinas saudáveis, escolha hábitos saudáveis. Esse é o primeiro passo para que você tenha uma vida de sucesso, né? Professor, o senhor tocou num ponto muito importante, hábitos, né? Hábitos bons, hábitos ruins. Eu estava dando uma estudada dias atrás sobre por que um hábito bom é tão difícil de você cultivar esse hábito, ao ponto que um hábito ruim é tão fácil. Como o hábito da preguiça, o hábito de você não querer ler um livro e querer ficar na rede social, o hábito de você não querer treinar, o hábito de você... E aí eu vi uma explicação que fez muito sentido para mim. Ela falou o seguinte, que o mau hábito, o hábito ruim, ele te traz uma recompensa imediata, né? Que, eu quero comer o fast food agora, eu quero sentir o prazer do gosto do fast food agora. E o hábito bom, em regra, ele traz uma recompensa futura. Então, eu quero comer o brócolis, eu não quero comer o brócolis hoje para ter o efeito benéfico à minha saúde daqui 10 anos. Né? Eu não quero estudar agora para daqui 2 anos eu ver o resultado. Então, é isso que é tão difícil. E como que a gente pode, sei lá, burlar essa preguiça mental? Como a gente pode burlar essa preguiça mental para treinar, para estudar, enfim, para bons hábitos? O hábito bom nós chamamos de virtudes. O hábito ruim nós chamamos de vícios, tá? O vício é o prazer antes da dor. E a virtude é a dor antes do prazer. Então, se você já conseguir sacar essa ideia, você vai começar a desconfiar o que você está sentindo nesse momento. Por exemplo, eu tenho que estudar, mas eu posso ir para a praia com a galera. Quando eu penso em ir para a praia, meu cérebro já libera dopamina, porque para ele é importante. Mas o que é importante para mim? Entende? Então, quando você consegue separar o seu corpo, os seus planos futuros da sua fisiologia cerebral, ou seja, pelo que o seu cérebro foi montado, vamos imaginar que há 200 mil anos atrás, o limite máximo de idade que se sobrevivia era 30 anos de idade. Uma pessoa com 30 anos de idade era um ancião já, ou seja, você tinha que ter todas as suas experiências de vida até os 30 anos de idade. Hoje, nós temos até os 90 anos de idade, mas o nosso cérebro ainda tem 200 mil anos. Ele quer viver todas as experiências positivas e imediatas até os seus 30 anos de idade. Tanto que, com 25 anos de idade, nosso cérebro já começa a morrer. Então, veja bem, nós estamos lutando contra a nossa biologia. Então, para que você consiga mudar isso, você tem que compreender que tipo de prazer você está sentindo e quanto que isso vai te custar no longo prazo. E aí você tem que decidir, você tem que trazer isso para a racionalidade. Por isso que eu digo assim, chega final do ano, todo mundo diz assim, eu vou virar o ano, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, Não, calma, faz uma coisa, uma. Você não consegue voltar para a academia, parar de fumar, parar de beber junto. É muita carga energética. Escolhe uma, te foca naquela. Quando você conseguir, você vai para o próximo passo. Porque um vício, ele nunca te deixa. Nunca te larga. Se você foi ex-fumante, e quem é ex-fumante sabe o que eu estou dizendo, que se você já foi ex-fumante, eu nunca fumei na minha vida, mas ex-fumante sabe
que sempre vai sentir prazer quando lembrar do cigarro. Sempre, por mais que você já tenha parado de fumar. Quem teve problemas com bebida, com jogo, com sexo, sempre vai ter aquele prazerzinho. Mas ele domina, porque ele acaba conseguindo dominar. Então, é você usar a sua racionalidade. O que é bom para você a longo prazo e o que não é bom mais você fazer. A preguiça, você falou da preguiça, a preguiça é algo extremamente biológico. Você não vê na selva um leão fazendo Cooper. Nunca. Você nunca vai ver. Por que o leão não faz Cooper? Porque ele não treina? Não, porque ele não gasta energia à toa. Quando ele levanta, é porque ele tem um propósito. Ou ele vai defender a manada, ou ele vai caçar, ou ele vai ajudar na caça, ou ele vai expulsar um invasor. Então ele tem que ter energia sempre para isso. Tá entendendo? Então ele fica deitado. Nós, da mesma forma, a gente não foi feito para gastar energia à toa. Quando eu vou na academia treinar, o meu cérebro fica maluco no início. Ele diz, cara, você tá maluco, você tá aqui gastando energia à toa, correndo numa esteira que não chega a lugar nenhum. Cara, tu tá maluco. Então ele me faz sofrer por 2, 3 meses, até que ele começa a receber as recompensas disso. E qual é a recompensa? Um corpo mais fortalecido, eu paro de ter enjoos, eu começo a dormir melhor, eu não ronco mais, tá entendendo? Eu consigo levantar meu filho no colo, eu paro de ter dor nas costas. Essa é a recompensa que você dá para o seu cérebro e ele começa a associar. Nossa, isso que ele está fazendo, então era para essa recompensa? Sim, mas é você que tem que domar o seu cérebro. O cérebro, ele é um elefante gigante e você é o índiozinho Hashi com um bastãozinho, entendeu? É você que domina ele, mas se você deixar, ele é mais forte. Ele vai ser sempre, porque a natureza é soberana. Sempre vai ser soberana. A natureza sempre vence, entende? Esse assunto de neurociência, ele leva para defesa pessoal, para desenvolvimento humano, para traumas, leva para tudo, né? Para tudo. Muito legal mesmo. Professor, em relação... Vamos falar do oposto? Nós falamos da pessoa que tem medo, nós falamos da pessoa que tem que desescalonar. E aquela pessoa que é o contrário, que faz parte ali de um percentual menor, mas faz parte, que é o cara que é extremamente impulsivo, agressivo. A gente sabe, professor, ó, você pega 2 irmãos, pode ser até gêmeos, como o senhor citou, né? Gêmeos, um tem uma personalidade tão diferente da outra, né? E essa personalidade tem alguma coisa a ver com neurociência? Não tem? É bagagem histórica, é formação, é terreno, é ambiente externo. Como é que se soma isso? Como é que os irmãos podem ser tão diferentes? A personalidade, ela é basicamente feita pelas questões e psicossocial. Ou seja, biológicas tem a ver com o seu código genético, tem a ver com as questões biológicas do seu corpo, e tem a ver com as questões psicológicas, ou seja, do ambiente ao qual você convive. Então, 2 irmãos gêmeos podem ter nascido em lugares diferentes, serem completamente diferentes, mas podem ter nascido no mesmo lugar e ter experiências diferentes, interpretações diferentes, e terem personalidades diferentes, sim. Agora, o que se sabe é que biologicamente todos nós somos iguais. E a partir do momento que você se reconhece como alguém agressivo, eu te reconheço como alguém agressivo. Então, no momento de embate, enquanto que para o seu colega eu vou fazer assim com as mãos, para você eu vou fazer assim com a mão, entende? Porque assim, eu sei que o tratamento com você pode ser diferente. Então, a pessoa que é agressiva, ela muitas vezes não se reconhece assim. Então, outras pessoas dizem, ô Wesley, como você é agressivo, cara. Poxa, você tem que se cuidar, entendeu? Não sou, porque você acha que não é, mas você é. Então, assim, isso é tão complicado de se autocompreender que as pessoas de fora entendem mais como é a sua personalidade do que você mesmo. E isso é perigoso exatamente por isso, porque você é um cara nervoso, mas todo mundo percebe, entende? Então, assim, o limite de luta ou fuga, ou de tipo de embate que eu vou ter com alguém que é mais nervoso, obviamente é bem diferente, né? Então, em alguém que eu posso sair na mão, eu pego um porrete e sei que você vai vir para cima igual, entendeu? Então, assim, não adianta cara feia. Então, assim, é sempre o risco, sabe? Você não controlar sua relação emocional é sempre o risco. O Estúdio 8, ele tá um pouco assustado aqui, ó. A partir dos 25 anos, nosso cérebro começa a morrer? Sim.
Sim, sim, e começa, o nosso corpo inteiro começa a morrer, né? O que acontece é que, obviamente, nós temos aí uma alimentação muito mais saudável. Lá, quando a gente era criança, não tinha aquelas bolachinhas lá com 8 vitaminas de ferro, Nescau e caramba. Ou seja, isso tudo é o quê? São vitaminas que são colocadas para que nós tivéssemos um maior crescimento. Ou seja, o humano de hoje não é o mesmo humano de 200 mil anos atrás. Nós temos muito mais altura, muito mais musculatura, nós temos diversão, nós temos um ambiente seguro para se conviver. Você pode dizer, nossa, o Brasil está em guerra. Não, não, nós estamos vivendo a era mais segura e mais em paz do planeta, até hoje. Até a Idade Média, você estava em casa agora, amanhã você estava na guerra. Então, assim, quer dizer, nós vivemos num ambiente completamente seguro. Agora, o nosso cérebro parou de evoluir, o nosso neocórtex parou de evoluir há 200 mil anos atrás, onde nós não precisávamos viver mais do que 30 anos. Veja bem, com 45 anos, você já começa a ter várias disfunções que te impedem já de fazer várias coisas. Desde você começar a ter uma dor nas costas, desde que você começar a botar óculos. Aí você vai dizer, mas o que é um óculos? Um óculos não é absolutamente nada hoje, mas há 200 mil anos atrás, se você não enxerga a presa, como você caça? Aí você vai ficar dependente da sociedade, porque você não enxerga? Ah, mas eu posso trabalhar catando coisas. Não existe isso, gente. Não existe. Ou você caça e é útil, ou você vaza. Na selva, um leão velho, ele morre, ele abandona o grupo e morre. Entende? Ele não fica embaixo da árvore enquanto os outros levam comida para ele. E nós éramos iguais. Então, assim, a gente já tem uma vida que você consegue fazer tudo até os seus 25 anos de idade. Ou seja, é a melhor época de você reproduzir, é a melhor época de você arrumar um trabalho, é a melhor época de você adquirir conhecimento, é a melhor... Quer dizer, tudo é a melhor até esse ápice. A partir desse ápice, você tem a tendência normal a declinar. Aí acontece o quê? Da forma como você leva a sua vida, as suas experiências de vida, se você faz exercício, se você se alimenta bem, se você tem uma vida saudável, isso vai te estender por uma vida saudável muito mais tempo. Mas não quer dizer que aquela perda neuronal e cognitiva você não vai ter, porque você tem uma vida saudável. Isso é inevitável de acontecer, né? E chega um ponto que isso não volta, né? Na arte marcial, a gente fala para os alunos, cuida da alimentação, bebe pouco álcool para não estragar seu corpo. Eu acho que o pessoal da neurociência, o álcool também é algo terrível, não? Para os meus alunos que estão querendo beber, pode tomar? Não, gente, assim, é tudo com moderação, sabe? Tudo com moderação. Claro, obviamente, droga nenhuma, droga é ruim porque ela dessensibiliza os seus neurônios dopaminérgicos. Uma cocaína, por exemplo, ela pega o seu neurônio de dopamina e ele super estica, que ele não volta mais ao ponto que ele era antes. É como se você pegasse uma mola e esticasse o máximo que ela desce até ela não voltar mais. Então, você dessensibiliza isso, ou seja, naqueles pontos que você tinha prazer, você não passa mais a sentir prazer, porque você sentiu uma dose de prazer tão grande que agora é só aquilo que o seu cérebro se interessa. Então, a gente não está falando de droga. Mas, por exemplo, uma cervejinha com os amigos, um vinhozinho, um copinho de vinho, tudo certo, gente. Agora, tem aquele cara que se empedra toda noite. Aí você ferra seu corpo, entende? Então, é a mesma coisa que exercício. Exercício é muito bom, muito saudável. Mas se você faz 12 horas de exercício diário, você vai se ferrar. Você pode ver assim, atletas de elite. O atleta de elite, com 30 anos de idade, acaba a carreira dele. Ele não consegue sustentar a partir disso. Porque ele não sabe. Claro que ele sabe, mas ele não tem mais corpo para isso, entende? Então, assim, tudo que é demasiado é anticerebral, né? Excesso em qualquer área da vida vai dar problema. O grande problema é quando você põe prazer demais em coisas que não são saudáveis, sabe? Então, assim, você tem que tentar dominar o seu cérebro para ter prazer nas coisas que são saudáveis para você. Por exemplo, eu tenho aqui meus filhos, eventualmente eu sento com ele no sofá, ele tá jogando videogame, eu dou um abraço, cara, e aquilo me dá um prazer enorme. E eu resgato o meu prazer, eu venho trabalhar de volta, entende? Então, quer dizer, você tem que encontrar prazer nas coisas saudáveis para sua vida, sabe? Eu moro perto da praia, às vezes eu pego a bicicleta, vou até o mar, olho o mar, sento ali, dou uma refletida, volto. Então, o que te desperta prazer, mas de forma saudável? Em vez de ir para a rua fumar, pega uma bike e vai na praia, cara, dá uma olhada no mar, entendeu? Isso também vai te trazer coisas boas e que substitui o mesmo neurotransmissor que o cigarro vai te trazer, que a droga vai te trazer, que a bebida vai te trazer, sabe?
Aí vai entrar a preguiça mental de se levantar e fazer. Então, aí você tem que dominar ela pelo menos por uns 3 meses até você recompensar seu cérebro e ele dizer, olha, essa preguiça não faz sentido, entende? Professor, até que ponto eu consigo mudar o meu cérebro, mudar a minha plasticidade? Até que ponto eu consigo mudar as minhas emoções? Até que ponto eu consigo sair de um cordeiro para um leão ou de um cordeiro para um cão pastor? Eu sei que isso é muito individual de cada pessoa, né, o seu estilo de vida e tal, mas é possível uma pessoa extremamente fraca mentalmente, vulnerável, dependente, ela se tornar um leão? A neurociência, Tudo. ela convive com esses fatos? Tudo é possível, tudo é possível. Nós temos uma memória infinita. A neurociência não tem nenhum estudo que diga que você tem uma limitação de capacidade de aprendizado. Não existe isso. Agora, a transformação comportamental, ela está muito vinculada à sua percepção, à maneira como você percebe as coisas. Eu sempre digo, as pessoas não mudam, Wesley. Ninguém muda. Você já deve ter tido uma experiência de você estar namorando uma menina e aí vocês terminam o namoro e aí ela diz assim, Wesley, por favor, vamos voltar, eu mudo. Aí você diz, você muda, se você mudar, a gente volta. Eu mudo, aí vocês voltam. 2 meses depois está a mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas não mudam, as pessoas reagem. Aí eu digo para você, você quer consertar o seu casamento, você tem que mudar também. Porque daí, se você mudar o ambiente, as pessoas reagem àquele novo ambiente, tá entendendo? Então, ou seja, quando você percebe a vida de uma forma diferente, você tende a mudar. Eu posso ensinar todo mundo aqui sobre neurociência durante um dia inteiro. Se você não perceber que isso é bom para você e como você vai aplicar, você não muda. A inteligência é o que você faz com o conhecimento que você adquire. É a forma como você se transforma, ou seja, quando você mudou um comportamento, você aprendeu. Quando você não mudou um comportamento, você simplesmente colocou conhecimento para dentro do seu corpo. Eu vejo pessoas com doutorado que não sabem passar uma instrução. Eu vejo pessoas sem graduação nenhuma que são ótimos professores e ótimos palestrantes. Por quê? Porque elas mudam o seu comportamento. Aquele conhecimento faz com que elas alterem o seu comportamento. Então, cada vez que você sai melhor de algum lugar, você se torna mais inteligente. Cada vez que você sai igual, você adquiriu conhecimento. São coisas bem diferentes. O Andrei fez uma pergunta interessante aqui. O que o doutor acha sobre meditação? Meditação é essencial. Já foi, inclusive, pela própria neurociência, através de ressonância magnética, comprovado a eficácia da meditação, principalmente no lobo pré-frontal, que é o lobo que nós usamos para tomada de consciência, para reflexão, para planejamento, né? É incrível. E uma das coisas mais incríveis sobre a meditação é que você não necessariamente precisa meditar em silêncio e quietinho no seu lugar. Você pode meditar, por exemplo, eu medito na academia. Eu estou fazendo meu halteres, eu estou fazendo o meu exercício, eu estou fazendo meu abdominal e eu estou meditando ao mesmo tempo. Então, ou seja, você tem que encontrar o seu ponto de flow para que você consiga introspectar e realizar a sua meditação. Então, assim, a meditação é nada mais do que você conseguir esvaziar a sua mente e retomar a sua consciência. Estar consciente daquele momento, do que você está fazendo, dos estímulos à sua volta, e isso você vai treinando também. Cada vez que você faz a meditação correta, que você consegue trabalhar com essas questões de consciência, você vai reforçando os neurônios do seu pré-frontal e, obviamente, isso vai te dando uma maior condição de planejar o seu futuro, organizar a sua vida, saber o que você quer, tomar melhores decisões, né? Trabalhar melhor com a sua intuição, então, tudo isso. A nossa aluna André deixou uma mensagem assim, e como entra aí a frase, a vida começa aos 40, já era, né? Então, não era não, porque na verdade se diz que a vida começa aos 40 porque é o momento da sua vida onde você tem mais, onde você consegue equilibrar a sua liberdade financeira com o que você quer da sua vida. Então, assim, quando você é muito jovem, você tem toda a liberdade do mundo, mas não tem dinheiro. Quando você é muito velho, você tem muito dinheiro e não tem a liberdade ou não consegue caminhar, tem problemas de saúde. Nessa fase dos 40 é onde você está mais inteiro, né?
você tem tudo mais equilibrado na sua vida. Então, é por isso que a gente diz assim, os filhos já cresceram, então você pode viajar sozinho de novo, pegar sua esposa, fazer um mochilão, e tá com saúde para isso. Por isso que treinar é importante, porque você tem que ter saúde até os seus 70 anos, gente. Pô, eu vejo o cara com 70 anos fazendo mochilão, olha que coisa linda isso. Então, assim, para que a gente vai aceitar que o nosso cérebro começa a morrer aos 25 anos e vai deixar ele morrer? A gente não precisa deixar. A gente pode ir abastecendo eles com reforços neurais e sustentar isso até o mais tempo possível, sabe? Claro, salvo uma patologia, uma doença, mas caso contrário, você pode ter uma vida saudável até os seus 80, 90. Eu sigo alguns médicos que falam sobre saúde, eles falam, ó, a missão é que você seja como uma lâmpada, né? Que até o seu momento final esteja brilhando e de repente apaga. Eu acho que essa é a nossa missão de vida, né? É isso. Eu acho que brilhando para os outros, né, Wesley? Porque assim, a gente também vê tanta gente brilhando para si, né? E também isso acaba não fazendo muito sentido, porque eu acho que a gente veio nesse mundo para contribuir, para ajudar e para melhorar as pessoas. Quando a gente melhora alguém, a gente se melhora também, né? Olha que pergunta, achei que ninguém fosse perguntar isso. Qual é o melhor exercício para o cérebro? O melhor exercício para o cérebro é pensar. É o melhor exercício para o cérebro. Pensar em problema, coisa ruim, dívida, boleto. Pensar em tudo, porque assim, é inevitável que você pense em problema ruim, sabe? Agora, o que eu vejo muitas pessoas é não valorizando os bons ou não construindo momentos bons. Eu sempre digo assim, o seu parente vai morrer, certo que vai morrer, a sua mãe, o seu pai, se Deus quiser, a sua mãe e o seu pai morrem antes que você, porque assim é a lei natural. Então, os momentos ruins inevitavelmente acontecem. Agora, quanto que você constrói momentos bons para a sua vida? Então, isso é um sinal de inteligência. E isso você usa exercitando o seu cérebro. Ou seja, quando você faz o tema de casa com o seu filho, que você está fazendo aquela matemática lá da 4ª série, de novo, você está exercitando o seu cérebro. Quando você lê, você está exercitando o seu cérebro. Quando você estuda, quando você faz um texto, quando você escreve um livro, quando você pinta. Agora, se você passa o dia inteiro vendo televisão, o mesmo programa de auditório, 20 anos da sua vida, obviamente que o crescimento cerebral seu, ele é diferente do crescimento cerebral da outra pessoa. Né? A maturidade cerebral que você vai ter em relação a outras pessoas é diferente. Então, o exercício do cérebro você faz até dormindo. O nosso cérebro, a diferença de nós acordado para a gente dormindo é 1% de ativação, para você ter uma ideia. O nosso cérebro é o único órgão que não para nunca. Nós usamos 100% do cérebro a todo momento. Agora, você pode usar ele exercitando e adquirindo mais conhecimentos, ou seja, reforçando as suas conexões neurais, aumentando o seu jardim de conexões neurais, ou você pode conviver com aquela plantinha lá que você cresceu com ela. Então, esse é o grande exercício, né? O Emerson Murilo fez um superchat de R$5. O Emerson, obrigado. Colocou assim, como o burnout, excesso de trabalho, afeta o nosso cérebro? Boa. O burnout, ele é um problema ocasionado pelo distress, tá? Muitas pessoas acham que estresse é algo ruim. Estresse é algo bom. O estresse é o que te faz levantar de manhã. Estresse é o que te faz sair daí agora e ir na cozinha fazer um sanduíche para você comer. Estresse é o que faz você ver se a sua esposa está bem. Estresse é o que faz você planejar a aula de amanhã. Isso é estresse. Todo estímulo é um estresse. Existe o eustresse, que é aquele estresse que você dá conta, ou seja, você sabe que consegue planejar o seu dia de amanhã, então você vai sentar e vai fazer aquilo com prazer. E existe o distress. O distress é aquilo que você não está dando mais conta. Ou seja, as suas contas estão atrasando, você está tendo problema para pagar a escola da criança, daqui a pouco cortaram a sua luz e você começa a entrar em pânico. Isso é o distress. Isso faz com que você libere adrenalina e cortisol em excesso no seu corpo. Quando o seu corpo está preocupado em se autoproteger, ele para de se preocupar em sobreviver. Ou seja, ele para de se preocupar em fazer a homeostasia desse corpo, ou seja, o reequilíbrio das células do seu corpo. Então, ele começa a matar neurônio e não volta, ele começa a construir células erradas no seu corpo, ele começa a criar doenças psicossomáticas, ou seja, aquelas que você pensa e começa a ter. Então, esse é o grande problema do excesso e do burnout, porque a sua mentalidade vai fazer com que o seu cérebro diga o que é prioridade nesse momento, se é garantir a sua sobrevivência primária ou se é fazer você refletir sobre um futuro promissor, ou sobre as suas expectativas de vida, entende? Então, ou seja, ele não consegue
a fazer tudo junto. Ele vai falhar na construção de células, pode criar um câncer, ele vai falhar na sua digestão, vai começar a te dar refluxo, ele vai falhar na proteção das suas costas, vai começar a te dar problema, ele vai te dar dor de cabeça, vai dar inflamação na sua meninge, pode deixar as suas veias mais dilatadas, começa a te dar dor de cabeça. Então, quer dizer, aí começa a disfunção, entendeu? Esse é o grande problema do burnout. A gente tem que aprender a pensar, né? Como pensar. Aprender a pensar, exatamente. Aprender a pensar, porque o cérebro divaga para todo lado de pensamento. Mais uma vez, e quando vai ver, é tentador ter pensamentos ruins, né? Como... Claro. Não, é um senso de proteção, na verdade. O nosso cérebro, ele se liga mais em notícias ruins do que boa. Porque a ruim te traz risco, a boa te traz alegria. Você pode viver sem alegria, mas você não consegue viver sem risco. Trazendo isso para o mundo dos atletas, esportistas, uma mentalidade dessa forma pode ser responsável também pelo número de lesões. O atleta que tem muita lesão, se machuca muito, pode ser também um problema do estresse? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque assim a mente está em tudo, né? A mente está em tudo. A gente vê ótimos atletas que poderiam ter sido muito melhores e não foram, né? A gente vê pessoas que têm grande capacidade, grande dom, que não foram estimuladas e por isso não tiveram esse dom, assim. Eu acho que tudo está na cabeça. Obviamente, temos aí fatores genéticos e biológicos que impactam, né? Tem aquele atleta que ele é muito bom, mas ele já veio com aquele probleminha do joelho e aquilo acaba aflorando por causa do impacto e tal. Mas eu acho que tudo está na mente, sabe? Eu não conheço ninguém de sucesso que não tem um grande propósito, que não tem uma mente forte, sabe? É difícil você ver, assim, pessoas de muito sucesso que têm uma mente fragilizada, sabe? Tem uma pergunta do Danone aqui. O que a capoeira pode afetar o cérebro, já que é uma arte marcial que envolve luta e dança? Professor, eu vi uma matéria, eu não lembro o site, que o título era o seguinte: arte marcial te deixa mais inteligente. Faz sentido ou não? Ou estava vendendo alguma peixe lá? Não, faz sentido, claro, que é uma conexão assim, não tão simples de se fazer. Mas ela te deixa mais inteligente, porque a arte marcial, assim como a capoeira, que coincidentemente também é uma dança, né, originário de uma dança, ela é um esporte. Esporte é movimento. Cada vez que você se movimenta, você libera noradrenalina. E a noradrenalina, ela ajuda na neurogênese, que é a reconstrução de neurônios. Então, ou seja, teoricamente, você fica mais inteligente sim, porque você tem renovação neural mais rápida, entende? Então, ou seja, quanto mais neurônios, mais conexões, né? Porque a gente perde constantemente neurônios, mas tem algumas partes do cérebro que esses neurônios conseguem se regenerar. E o esporte ajuda muito isso. Então, e a noradrenalina também, ela te traz relaxamento. Tanto que quando você está 1 hora estudando, você cansa muito mais do que 1 hora na academia. Tem gente que vai para a academia depois do trabalho para relaxar, inclusive, exatamente pela dose de noradrenalina, né? O Panda está perguntando o que acontece com o cérebro de um boxeador. Acho que ele está se referindo aos... Isso é um grande problema, né? O nosso cérebro, ele... Deixa eu montar aqui rapidinho. O nosso cérebro, ele tem os 2 hemisférios, né? E ele tem uma caixa torácica aqui, uma caixa craniana aqui, que é puro osso. E entre esse osso e esse cérebro aqui, essa estrutura cerebral, tem um líquido que chama líquor. E aqui tem algumas membranas que revestem isso aqui e protegem do crânio. O que acontece com uma pancada é que quando a pancada bate, o cérebro vem para trás e volta dentro daquele líquor. Quando ele faz isso, ele bate. Inevitavelmente, quando ele bate, ele incha. Como qualquer coisa, você bate o braço, não incha. Quando você bate a cabeça, não cria um calombo. Só que o seu calombo cresce para fora. O cérebro cresce para dentro. Cada vez que ele cresce para dentro, ele bate no crânio, no osso do crânio, e se autoesmaga, entendeu? Quando ele se autoesmaga, ele perde neurônios a partir dessa deformação e ele volta ao normal quando ele para de inflamar. Só que constantemente, quando você recebe essas pancadas na cabeça, isso vai acontecer uma hora que não vai ter mais como voltar, entende? Esse é o grande problema. É melhor esquivar, então, né? É sempre melhor esquivar, né? É melhor esquivar e correr da briga. Pessoal, eu vou deixar mais uma vez para vocês aqui os contatos do professor Alexandre. Pô, tem uma pergunta sobre o Kenpo ali. Eu fiz Kenpo, cara. Adorava Kenpo. Nossa, amava mesmo.
Tá aí, Felipe, mestre, Adorava. o que acham do Kenpo? Adorava, principalmente a parte como fala, de torções e de segurar, assim, cara, fantástico, fantástico, Kenpo, fantástico. Pessoal, tô deixando os links aqui do professor, vocês quiserem conhecer o site dele, o canal do YouTube, aprender um pouco mais sobre neurociência. Neurociência é um assunto para sua vida todo dia, sua vida cotidiana, para te ajudar também no seu desenvolvimento pessoal em geral. Então vale muito a pena você clicar nos links e conhecer, clicar lá no Instagram, que foi por onde eu conheci o professor, lá pelo Instagram, e vou conhecer depois o canal que eu ainda não conheço, mas depois da live. Bacana. Hoje não, que já é 10 horas. Aqui no Brasil é 10 horas, aí já são 2 da manhã, né? Aqui estamos para 2 da manhã. Não, mas o papo tá muito bom, eu nem vejo a hora passar. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aqui, pode colocar para a gente já começar a encerrar, professor dormir, porque amanhã tem aula, né, professor? Wesley, vamos fazer o seguinte também, eu posso deixar ali o meu Instagram para as pessoas acessarem, mandar as perguntas pelo direct também, a gente responde. E daqui a pouco, se a gente tiver aí uma quantidade boa de perguntas, a gente faz uma outra live e tocamos ficha nas perguntas, cara. Para mim não tem problema algum. Eu vou convidá-lo, professor, depois para uma live lá no meu outro canal, que é o Wesley Gimenez Oficial, que é um canal que fala sobre desenvolvimento pessoal. Maravilha. Lá a gente não fala em dar porrada nas pessoas, a gente fala dar porrada nos problemas. Boa, bora lá. E eu acho que tem, nossa, muito a ver a neurociência com essa questão de mentalidade, de plasticidade, de entender o cérebro, de entender por que você age de determinada forma, porque seu cérebro te leva a tal caminho, né? Porque nos conhecendo a gente consegue traçar uma estratégia para corrigir as nossas falhas e potencializar o que a gente tem de bom, né? É exatamente isso. Professor, o senhor quer deixar alguma consideração para a galera que está assistindo a live, o pessoal que vai assistir a nossa live na sequência? Gente, eu só tenho a agradecer aqui. O Wesley também me permitiu que eu colocasse a live lá no meu canal do YouTube também. Vou com muita gratidão, vou colocar lá também para a gente ter o pessoal que me segue lá também assistindo essa live com a gente. Gente, fiquem muito à vontade lá para acessar o Instagram, mandar o direct. Wesley, se me permite aí, eu posso dar um curso free aí para a galera? Opa, à vontade, professor. A gente não tinha combinado isso, né? Não, mas você manda o que você quiser. Então, assim, ó, quem nos assistiu até agora, tá? Independente se está aqui agora ou se assistiu a gente depois em um outro momento, me manda um direct lá para o @neuroexpert dizendo assim, ó, eu assisti a live com o professor Wesley e eu quero o curso free sobre mitos e verdades sobre o nosso cérebro. E eu vou dar um curso free da minha plataforma para quem assistiu a live hoje, totalmente gratuito, mas tem que me chamar lá no direct e pedir o curso, tá? Não prometo que eu responda agora, porque já é 2 da manhã aqui, mas amanhã eu já passo as orientações aí de como é que eu mando o curso para vocês, tá bom, gente? Muito obrigado a todos aí, muito obrigado, mestre, pelo convite. Pessoal, eu acabei de colocar o arroba aqui do professor, o curso free aí do Mitos e Verdades, chama lá no Instagram, @neuroexpert, e você vai encontrar, é aquela foto que ele segurando um cérebro assim, não é, professor? É isso aí, é isso aí. Professor, muito obrigado pela atenção, obrigado por essa aula com a gente, né? É um assunto que tem tudo a ver com a nossa mentalidade de combate, entender por que a gente tem medo, por que a gente tem coragem demais, que beira em consequências às vezes. É isso aí. Entender também como o ser humano age, pensa e como a gente pode se tornar uma pessoa melhor. Obrigado. Embora esteja tão tarde, o senhor aí ficou com a gente até as 2h30 da manhã. Então, pessoal, vale muito a pena, acesse o arroba e eu deixo o professor encerrar aqui para a gente ir embora. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Wesley, aí, pela oportunidade. E espero ver vocês lá no canal, seguindo a gente e aí perguntando e tendo as suas perguntas e participando de ver vocês numa aula minha, 1 hora aí. Vai ser muito bom. Obrigado, gente. Alexandre, tchau, tchau. A gente se fala depois. E você aqui do canal, muito obrigado pela sua presença. Lembrando, todas as terças-feiras, às 21 horas, live aqui no canal. Depois vamos fazer alguns cortes dessa live e postar também no nosso Cortes Caveira. Grande abraço e vencer, Caveira!